Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando na noite de hoje. Quero fazer um agradecimento especial aqui, assim como eu já fiz no programa de ontem, na terça-feira, mas aqui para quem acompanha às vezes apenas o nosso programa Evangelho no Jefa. Agradecimento especial a vocês que me mandaram mensagens pelo meu aniversário, que foi no último sábado, dia 2 de agosto. Muito obrigado a quem tirou um tempinho para mandar uma mensagem carinhosa, né? Para mandar um carinho para mim. Agradeço demais a atenção de vocês. Que Jesus abençoe e ilumine cada vez mais cada um de vocês nas suas vidas, nos seus lares, na sua família, enfim. Deus lhes dê em dobro tudo aquilo que vocês desejaram para mim no meu aniversário. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que mais uma vez estiveram aqui conosco, abençoando e iluminando os nossos propósitos, abençoando e iluminando aqui o nosso programa e as nossas leituras edificantes. Que possamos, Senhor, refletir sobre tudo aquilo que foi falado aqui e pôr em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje estamos começando um novo mês, né? O mês de agosto, hoje dia 6 de agosto de 2025, mas estamos encerrando o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração. Hoje o último trecho, né, desse capítulo é o item 20, Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Itens 20 e 21, mensagem de Vianney Curadar, Paris, 1863. Meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que aqui está e curá-la? Que sofrimento, bom Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre filha, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres sem a vontade de Deus. Todas as curas que eu pude obter e que conheceis, não as atribuais, senão àquele que é o Pai de todos nós. Em vossas aflições, olhai sempre para o céu e dizei do fundo de vossos corações: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma enferma seja curada antes das moléstias de meu corpo, e que minha carne seja castigada, se for preciso, para que a minha alma se eleve até vós com a brancura que possuía quando a criastes. Depois dessa oração, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá. A força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que temerosamente pedistes como recompensa por vossa abnegação. Tem uma observação aqui, né, já vou ler desde já, para a gente não perder o fio da meada. Essa comunicação aqui, né, essa mensagem, ela foi dada a respeito de uma pessoa cega que foi evocado, né, que havia sido evocado o espírito de Vianney, numa das reuniões mediúnicas, né, da qual Kardec fazia parte. Então, por isso que tem aí algumas partes aí que a gente vai ver que tem a ver com isso daqui, né? Que o Kardec deixou aqui essa nota de rodapé. Aí continuando a leitura. Mas desde que eu aqui me encontro numa reunião que trata sobretudo de estudos, né, as reuniões realizadas, né, na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, eu vos direi que aqueles que estão privados da visão deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos que o Cristo disse que seria necessário arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que melhor seria se ele fosse lançado ao fogo do que ser a causa da vossa perdição. Infelizmente, quantos existem na terra que maldirão um dia nas trevas por terem visto a luz? Assim, pois são felizes os que na expiação estão sem visão. Seus olhos não serão motivos de escândalo e de queda, e eles podem viver inteiramente a vida espiritual. Podem ver mais do que vós que tendes boa visão. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, eu digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver essas imagens menos puras e menos suaves que aquelas que podes entrever em tua cegueira. Assim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, ele a toca, vê as almas
pode lançar-se com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer sucumbir a alma. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Crede-me, meus bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, enquanto que a visão é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias alegre? Mas quem sabe se essa alegria não te faria perder. Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que for permitido para ti, mas por tua vez, ora e principalmente, reflita no que acabo de te dizer. Antes que eu me afaste, todos vós que estáis aqui, recebei a minha bênção. E aí tem uma nota de observação aqui para encerrar. Quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente, é preciso buscar sua causa numa vida anterior. O que chamamos de caprichos do destino não é outra coisa que os efeitos da justiça de Deus. O Pai não inflige punições arbitrárias, pois quer que entre a falta e a pena haja a correlação. Se, em sua bondade, lança um véu sobre os nossos atos passados, nos mostra também o caminho dizendo: quem matou pela espada, morrerá pela espada. Palavras que podem ser traduzidas assim: nós somos sempre punidos pelo que fizemos de errado. Se então alguém é afligido com a perda da visão, é porque a visão para ele foi a causa de queda. Talvez tenham ele também causado a perda da visão de um outro. Talvez alguém tenha ficado cego por excesso de trabalho que lhe foi imposto, ou em consequência de maus tratos por falta de cuidados. E então ele sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido essa expiação, aplicando a si próprio essas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arrancai-o. É um texto bem interessante para finalizarmos, né, esse capítulo, porque, como a gente já falou aqui em outras oportunidades, né, quando nós passamos por uma provação, no momento em que nós estamos passando por ela, nós muitas vezes não conseguimos ter um devido discernimento a ponto de entender que Deus permitiu que passássemos por isso para o nosso próprio crescimento, para a nossa própria evolução espiritual, e que nós, em algum momento, fomos os causadores dessa atual prova, dessa atual expiação, pelo mau uso que fazemos, ou que fizemos, do nosso livre-arbítrio. Então, se essa passagem, né, de Jesus, que é muito forte, né, se um olho for motivo de escândalo, arranca-o fora, significa que nós precisamos modificar os nossos olhares, deixar de ver tanta maldade, deixar muitas vezes de praticar a maldade, deixar de ver as coisas que só nos atrapalham e começar a olhar, sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Começar a olhar para o lado mais cheio do copo, ou da metade do copo cheio. Porque a gente tem essa mania, vamos dizer assim, de sempre olhar o lado negativo, sempre achar que as coisas conspiram contra a gente, que nada vai dar certo, que o mundo está de ponta cabeça. Tem um monte de coisa errada acontecendo? Tem. Tem um monte de bizarrices acontecendo? Tem também. Tem bizarrices aí que é até bom a gente nem ficar comentando. Mas sabe, olhar para as coisas boas. Se voltar para as pessoas boas que estão ao nosso lado também. Caminhar juntas com essas pessoas, para que juntos a gente possa crescer. Aquilo que é errado, aquilo que é bizarro, aquilo que não acrescenta em nada na nossa vida, deixa. Tem pessoas que têm necessidade ainda disso. Talvez sejam ainda crianças espirituais, talvez ainda sejam doentes da alma, que estarão mais condizentes com o mundo de provas e expiações do que o de um mundo regenerado. O que não pode é a gente ver a loucura e querer ser louco também. Querer ver a maldade e querer ser mal também. Querer ver uma coisa bizarra acontecendo e praticar outra coisa bizarra também. Sabe, é estar no meio de tudo isso e não se corromper. O que é algo muito difícil.
que muitas vezes a gente se deixa levar. Eu falei aqui em outros programas sobre Jesus ser o nosso grande influência, e aí dentro do meio espírita temos, né, Chico Xavier, Divaldo Franco, que nos deixou no mês de maio, que são os nossos grandes influencers. São as pessoas que nós precisamos olhar e nos espelhar e tentar fazer igual. Tentar. Ah, não consigo. Ah, não tenho a grandeza de Jesus. Estou longe de ser um Chico Xavier. Tudo bem. Talvez a gente esteja realmente longe disso. O problema é que a gente está mais próximo dos influencers que não agregam em nada à nossa vida do que dessas grandes figuras. Então a gente precisa elevar o nosso padrão vibratório. Vou dar um exemplo aqui de quando a gente quer se comunicar com o nosso mentor individual, com o nosso mentor espiritual, o nosso anjo de guarda. Via de regra, eles estão num patamar acima da gente. Por isso aceitaram a incumbência, a missão de serem anjos de guarda, de serem mentores espirituais. Muitas vezes eles precisam descer até nós, ou descer até o nosso nível vibratório, para poder nos passar alguma coisa. Sendo que nós poderíamos elevar o nosso padrão vibratório e chegar mais facilmente até ele. Um exemplo bem tosco é como se nosso Wi-Fi espiritual tivesse, se nós estivéssemos longe do roteador onde está chegando o sinal. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Aqui atrás de mim tem um roteador de internet. Vem lá da rua o cabo, ele chega até aqui, e daqui sai um cabo para o computador, onde eu estou usando, e sai um outro cabo para um outro roteador que eu tenho na parte de baixo lá da minha casa. Então eu tenho 2 pontos fortes de internet para poder me conectar, para poder estar conectado. Só que se eu pegar aqui o meu celular, que tem a capinha do Chorão, inclusive aqui atrás, se eu tentar me conectar com o roteador que está lá embaixo, na minha casa, eu até vou conseguir conectar, eu até vou conseguir uma conexão na internet, mas vai ser uma conexão fraca, porque ele está longe de onde eu estou aqui. Agora, se eu pegar o meu celular e conectar na rede que está aqui atrás de mim, no roteador que está aqui atrás, vai ser um sinal forte. Eu vou conseguir receber, por exemplo, mais rapidamente alguma mensagem, enviar mais rapidamente alguma mensagem, e é assim que funciona na nossa vida. A gente está tentando se conectar com coisas distantes que não agregam em nada. Então a gente precisa se aproximar mais do sinal forte, de algo bom, para a gente poder manter essa conexão. É difícil às vezes fazer isso. No dia a dia, às vezes a gente não consegue, esquece e se deixa levar, né, pelas facilidades. Ah, lá embaixo é mais gostoso fazer. Sendo que aqui muitas vezes está mais fácil, mais pronto. Só que a gente quer outras coisas. Faz parte do nosso crescimento. Faz parte da nossa evolução. O que não dá é para a gente achar que ficaremos na infância eterna, espiritualmente falando, e nunca vamos crescer para a fase adulta. Então esse capítulo 8 aqui que nós lemos, estamos encerrando hoje, Bem-aventurados os puros de coração, quem tiver oportunidade, leia de novo, ou assista novamente os nossos outros programas. E quem quiser deixar comentários também, discordar de alguma coisa que a gente tenha falado aqui, que tenha comentado aqui, fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Mas o mais importante é nós refletirmos. Para mim serviu muito. Todas as reflexões aqui, de todos os itens que nós lemos. Nesse 1 mês e meio que nós ficamos lendo aqui esse capítulo, foi para mim fantástico, um aprendizado fantástico. Espero que tenha sido também para vocês que estão nos assistindo. Eu agradeço pela companhia de vocês, mas antes de encerrarmos, vamos juntos fazer as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza.
pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais este programa e até a semana que vem, se Deus quiser, iniciando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tchau, pessoal, fiquem com Deus.